Muito boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. João Pereira. Obrigada por estar aqui na Conferência Bola Branca. É sempre um gosto receber os maiores treinadores, os maiores nomes do desporto nacional. E atenção que quero só deixar este registro da carreira de João Pereira. Em 2022-2023, na primeira época como treinador principal, levou a Mora à fase de subida da Liga 3. Na temporada seguinte, devolveu o Alverca à segunda Liga, 19 anos depois, tendo também sido campeão da terceira divisão. Em 2024-25, guiou o Casa Pia a um nono lugar no campeonato, com recorde de pontos e uma vitória frente ao Benfica, algo que já não acontecia desde os anos 30. Mas antes de chegarmos aí, vamos recuar um pouco. Como é que o João percebeu ali pelos 29, 30 anos que queria ser treinador principal? Boa tarde a todos. Agradecer de uma forma mais pragmática, devido ao tempo, o convite. Respondendo à questão, eu costumo dizer que todo o meu trajeto tem a ver também com circunstâncias e diria alguma sorte, pela sorte de me ter cruzado com algumas pessoas que acreditaram em mim. Nomeadamente falou o Casa Pia, ou seja, eu só me teria estreado na primeira divisão com 32 anos se o Casa Pia, ou graças à crença que o Casa Pia teve naquilo que foi a contratação do perfil. O mesmo dizer do Alverca, pela direção, ter acreditado, mesmo que nós no Amora não tínhamos conseguido obter a subida de divisão, que tanta direção ambicionava depois de lá estarmos, ou seja, se vamos para vencer, não vamos para assistir. No início da minha carreira também, duas pessoas que tive, uma delas o Miguel Cavadas, com quem me cruzei, muitas vezes falo dele, porque não posso deixar entrar em esquecimento. E daí eu dizer que essa sorte e muito trabalho, muita dedicação, muito sacrifício também, muito esforço naquilo que é a tentativa de melhorar diariamente também, tanto a nível pessoal, ou aquilo que é a minha personalidade, as minhas características enquanto pessoa, mas também a nível profissional. Ainda antes de se tornar treinador principal, quando era adjunto da seleção de Moçambique, durante a pandemia de Covid-19 teve uma grave infecção, já contou um pouco sobre isso, mas na altura, o que é que lhe passou pela cabeça quando ainda era tão jovem, com tantos sonhos, mas ainda tanta coisa por alcançar? Sim, e lá está, eu cruzei-me com pessoas, ainda há pouco estive com o Mr. Luís Gonçalves, foi ele que me fez o convite quando eu estava no Sporting Clube Braga. Tive esse evento, foi um evento em que na altura ninguém sabia o que era o Covid, por assim dizer, numa fase muito precoce, em que estávamos a ver pessoas a morrer, pessoas a ficarem com sequelas graves, e eu acabei por ficar com uma sequela cardíaca que felizmente hoje está controlada, derivada também do estilo de vida, ou a forma como eu alterei o meu estilo de vida. O que posso dizer que ganhei com isso, porque nós temos sempre algo a ganhar em relação a tudo que nos acontece, na minha opinião, foi viver a vida de uma forma diferente e olhar para a vida de uma forma diferente, em que hoje tu num dia sentes que tens o mundo nas mãos e no outro dia já não tens, e que todos somos iguais, independentemente de estarmos de fato e gravata, de estarmos de fato de treino, temos o estatuto A ou B, todos nós somos iguais, porque como eu costumo dizer, quando morremos vamos todos da mesma maneira, que é de olhos fechados, corpo estendido, e aí somos todos iguais. Aquilo que eu aprendi foi a valorizar também mais as pessoas que estavam à minha volta, a não ser tão obcecado com aquilo que era o meu trabalho, porque quem me conhece da altura do Braga era uma pessoa que entrava às 7 da manhã, saía às 2 da manhã, ia à casa, deitava-me, tomava banho, tomava um pequeno almoço, e este ciclo repetitivo durante um ano, e obviamente isso a nível, diria, mental e até físico não é todo saudável, mas são períodos que nós, na minha opinião, podemos viver, para conseguirmos eventualmente chegar àquilo que é o nosso objetivo, tanto de carreira ou vida pessoal. E acabou por chegar à Primeira Liga, precisamente ao Casa Pia. Esteve uma época e um pouco no Casa Pia. Saiu esta temporada, ao fim de 10 jornadas. Na altura, a equipa estava na posição de play-off. Foi precisamente na posição de play-off que a equipa terminou a época. É mesmo hoje a segunda mão do play-off, diga-se, depois do empate em Torres Vedras no primeiro jogo. Sente que deviam ter confiado em si para levar o desafio avante, que agora seria diferente? Eu diria que eu sinto que deviam ter confiado, porque um dia antes eu disse que tinha a certeza que nós íamos fazer uma grande época. Aquilo que posso dizer, não falando, porque não quero falar do Casa Pia, a única coisa que quero falar é que desejo que hoje consigam a manutenção, porque sou muito grato às pessoas que acreditaram em mim.
independentemente depois de terem desacreditado, faz parte do futebol, são decisões que têm que ser tomadas, quem está em cargos de direção faz parte, é uma das funções é tomar decisões e muitas delas difíceis, e eu sou um mero colaborador do clube, vejo-me como um mero colaborador de um clube que tem influência no dia-a-dia, mas não sou a pessoa mais importante do clube. Há muitas outras pessoas que são importantes ou mais importantes. Respondendo à questão, o Casa Pia viveu uma fase, um período, diríamos, menos positivo, porque muitas vezes eu comentei em conferências de imprensa, eu não sei, ao dia de hoje já sei melhor, tive tempo para analisar isso, com o tempo podemos fazer aquilo que quisermos, e algo que eu fiz foi um estudo da Primeira Liga, tanto esta época como a época passada, e muitos são os clubes que vivem 9, 10 jogos com uma vitória única e exclusivamente. E eu sei que há clubes que pensaram em trocar este ano e felizmente não trocaram e acabaram por fazer uma boa época, uma excelente época dentro daquilo que são os objetivos. Chegou a ser abordado por algum desses? Cheguei a ser abordado, por opção, posso dizer que por opção tomei a decisão de não trabalhar, muita gente aqui sabe a circunstância relacionada com a época passada, neste momento estou a terminar o curso em Madrid UEFA Pro, porque é sempre diferente a forma como podemos liderar um grupo, tendo a licença ou não tendo a licença. Ia perguntar precisamente sobre isso. Chegou a ser rejeitado no curso UEFA Pro cá em Portugal, acabou por fazer o curso em Espanha. Não deixa de ser estranho um treinador de Primeira Liga que fez a época que o João Pereira fez, a primeira época no Casa Pia, não conseguir entrar cá em Portugal, ter de ir à Espanha para entrar, e até a forma, como disse agora, como altera a forma como pode liderar o grupo e dar a cara pelo grupo nas flash interviews, também tem esse impacto. Não diria estranho, acho que foi algo que aconteceu, faz parte do passado, o que interessa é que algo que eu falei na altura foi que acreditava na modernização da Federação. Felizmente já havia algumas alterações para o bem da comunidade dos treinadores também, a reflexo disso a quantidade de cursos UEFA que abriram, portanto a evolução, não acredito que tenha sido derivado da minha situação, porque não é uma situação isolada nos últimos 10 anos do futebol português. Não sou o único treinador a ter esse tipo de prática nos últimos 10 anos. Inclusive um dos grandes treinadores que nós temos, que é o Ruben Amorim, já o fez, o próprio Rui Bosch também o fez, portanto é algo que sabemos que não deve ser feito, mas pode ser feito. Portanto, quando estamos numa terceira divisão, temos um convite de primeira divisão e queremos abraçar esse projeto, associado ao facto de todos nós, treinadores, independentemente de os líderes que temos de ser diariamente, termos a resiliência diária de tentar, conjuntamente com uma direção, segurar um clube, liderar os jogadores. Nós também temos família, também temos objetivos de vida, temos respostas a dar e todos nós temos a nossa história, portanto era muito difícil recusar aquilo que foi na altura a oferta do Casa Pia, independentemente das circunstâncias, e penso que depois a nível de resultado desportivo as coisas acabaram por correr bastante bem, em que eu já disse também não é a idade que dita, na minha opinião, aquilo que é a competência de uma pessoa e também não é, na minha opinião, um diploma que dita aquilo que é a competência de uma pessoa. E já que fala de idade, no Casa Pia orientou José Fonte, que tinha 41 anos na altura, o João Pereira tinha 32, 33. Como é que é isso? Ou seja, normalmente é o inverso, o treinador é mais velho que os jogadores. Como é que foi treinar um campeão europeu de 41 anos, já no final da sua carreira, quando era um treinador ainda tão jovem? Foi fantástico. Posso dizer que ainda hoje, se lhe perguntarem, ele irá confirmar. Lhe enviei uma mensagem. No dia de ontem eu pensei em ligar-lhe, mas aquilo que eu pensei foi, neste momento ele está possivelmente a receber tantas chamadas, aquilo que eu vou fazer é depois, deixo-lhe uma mensagem e depois irei ligar-lhe, porque foi um orgulho poder treiná-lo. Foi alguém que ajudou bastante no processo do primeiro ano. Ele sabe a opinião que eu tinha em relação àquilo que era o percurso e à carreira dele, também lhe dei, que penso que era uma responsabilidade minha, independentemente dele ter mais experiência do que eu, e esse é um facto. Digo experiência por todos os balneários em que esteve, as competições que jogou, aquilo que ganhou. E como é que se trabalha com um perfil destes? Tem que se ter uma simbiose muito grande, a abertura para o próprio treinador aprender com o jogador, regras bem definidas, limites bem definidos, ele sabe qual é o lugar dele, eu sei qual é o meu, mas ambos podemos trabalhar em conjunto para obter o sucesso daquilo que mais interessa, ou mais interessava, que era o sucesso desportivo do Casa Pia.
José Fonte, que acaba de terminar a carreira, daí Sim. tantas mensagens e chamadas que terá certamente recebido. Vamos voltar um pouco ao passado outra vez. Enquanto foi scout, analista de rendimento, treinador adjunto de formação e analista da equipa B do Futebol Clube do Porto, já disse que isso foi uma escola para si. O que é que lhe deu para a carreira de treinador que tem agora? Eu penso que, ou seja, deu uma bagagem, a oportunidade de conviver com diferentes pessoas, tendo trabalhado no Sporting Clube Braga, no Futebol Clube do Porto, na Académica de Coimbra. Quando assim é neste tipo de estruturas, nós convivemos com muitas pessoas e daí as pessoas serem resultado também das pessoas com quem conviveram ou convivem diariamente. A oportunidade de conviver também com pessoas. Teve aqui o Mr. Zé Tavares, era alguém com quem eu lidava diariamente nesse trabalho da equipa de análise da equipa B, que na altura o Mr. Luís Castro era o treinador, ter a oportunidade também de experienciar, ter experiências com jogadores que neste momento estão no alto nível, ainda há pouco falávamos do Vitinha, foi um exemplo, e cruzarmos com eles, que já na altura percebeu muito do jogo, percebeu muito do treino, e nós podemos privar com eles, assim como o Pepe Linders, que virá aqui falar depois, e todo este conjunto de experiências, seja do ponto de vista pessoal, humano, seja do ponto de vista profissional, que eu penso que são e serão sempre enriquecedoras. Um exemplo disso, o presidente que tivemos aqui, que já foi treinador e acredito que estará mais preparado para ser presidente, não de uma forma linear, ok? Não quero dizer taxativamente, mas que acredito que com o perfil que tem, a bagagem que tem, será melhor presidente. Falou de Vitinha, não posso fugir a essa questão. Vai agora disputar a final da Liga dos Campeões, vai ao Mundial com Portugal, é uma das grandes figuras do futebol mundial atualmente. Já era isso tudo na altura, previa-se que chegasse onde chegou e já agora acredita que pode ganhar a Bola de Ouro já em 2026? Eu acredito, e até poderíamos discutir se já não devia ter ganho, mas não é a minha função, mas posso ter opinião. Aquilo que posso dizer é que sempre foi o que é, muito trabalhador, muito humilde. Já na altura se reconhecia muito a capacidade nele. Agora, ele não tinha o espaço na altura devido, e é isso que eu posso partilhar até como exemplo para os jogadores jovens de hoje em dia, em acreditarem sempre, porque o Vitinha tinha ao seu lado a competir Fábio Vieira, Romário Baró, o André Silva, falecido André, a competir com ele, o Afonso Sousa também, e na altura não era da forma que ele eventualmente pretendia ser titular o número de jogos, até por uma questão de rotatividade, que deve existir na formação muitas vezes, e ele ponderou mesmo desistir. E isso foi um trabalho interno que na altura o Futebol Clube do Porto fez. Em que idade, mais ou menos? 15 anos. Aos 15 anos. Sim, na altura iniciados, porque tinha que fazer viagens muito longas, a pressão da escola, eventualmente ou não sabemos, a pressão dos pais, mas toda essa inquietude que ele estava a sentir por não ter um espaço contínuo naquilo que era o que ele pretendia para fazer aquilo que mais gostava, que era jogar futebol, todos esses sacrifícios que estava a ter, felizmente deu continuidade, houve pessoas à volta dele que na minha opinião ajudaram bastante e ele fez a carreira que fez, que todos nós conhecemos. E vai agora disputar a final da Liga dos Campeões. Tem uma preferência entre... Tem que, a PSG. O PSG derivado do Vitinha e todos os jogadores portugueses. É o jogador mais talentoso com quem já se cruzou? Ou teve outros que se calhar não terão tido o mesmo sucesso, de quem esperava algo mais também? É uma pergunta difícil, é a primeira vez que me fazem. Cruzei-me com muitos. Eu prefiro salientar, ou seja, vou fugir um bocadinho à pergunta, mas vou dar uma resposta objetiva de mencionar o Renato Nhaga, do Casa Pia, porque penso que um jogador que jogava futebol há pouco tempo, com 17 anos estreia-se na Primeira Liga, primeira estreia que tem num jogo contra o Sporting Clube Braga, pelo Casa Pia, ou seja, não é um clube, posso dizer, de uma formação grande, dos 3 grandes, ou dos 4, 5, como quisermos chamar. É um jogador que vem de um contexto de segunda divisão nacional e que hoje está no Galatasaray, foi campeão, tem a vida organizada se tiver juízo e se for bem aconselhado, e é um miúdo que neste momento é tão humilde quanto era quando estava no Casa Pia. Reflexo disso foi a visita que ele fez agora a última semana para visitar os companheiros. Voltamos ao agora.
Há uns meses estava a tirar, lá a acabar de tirar o curso UEFA Pro. Esteve lá com o Bielsa, já vi que esteve lá com o Marcelo Bielsa, é uma das suas inspirações. Também já falou de José Mourinho, também já falou aqui de 2 ou 3 nomes. Em quem é que se inspira como treinador? A minha referência, eu já o disse, é o Jürgen Klopp, pela energia que transmite, a capacidade que ele tem para manter a energia continuamente num contexto de elite máximo, porque isto absorve muito, obviamente, tanto para o treinador como para um diretor-geral, um diretor desportivo, todas as pessoas que trabalham num clube, porque nós passamos a ter uma segunda família, com um sentimento de pertença, com muita responsabilidade, e temos que viver, eu não digo a 100%, 200%, sabendo que temos uma família em casa, obviamente, mas que temos uma responsabilidade muito grande e temos que ser muito gratos pela função que temos. Neste caso, há 18 equipas, a época passada e esta época, considerando que haviam 18 treinadores, estava nesse lote daquilo que é o auge da nossa competição, que é a primeira Liga. Portanto, temos que ser gratos, temos que aproveitar todos os dias para conseguirmos dar o nosso melhor, a nossa melhor versão, e penso que só assim é que conseguimos viver no futebol. No verão surgiu na Turquia a notícia de que teria sido convidado para integrar a equipa técnica de José Mourinho de Fenerbahçe. Isso é verdade? Não, é mentira. É mentira. Agora, se Mourinho o convidasse alguma vez, estaria disposto a deixar, ou nem que fosse por um tempo, a carreira de treinador principal para também aprender com ele, beber dele? É algo que não penso e prefiro não responder por várias circunstâncias. O que posso dizer é que é referência para muitos de nós, treinadores. Obviamente, penso que foi ele que acabou por abrir portas a muitos treinadores, a nós termos um determinado estatuto que temos hoje, e temos que todos ser gratos ao Mister, porque foi alguém que ajudou a mudar aquilo que é a classe de treinadores aqui em Portugal. E agora, olhando um pouco para o futuro, já disse que teve propostas para voltar a treinar, agora durante esta fase em que, depois de deixar o Casa Pia, tem abordagens agora para a próxima época? Não vou esconder, entrevistas, entretanto também mudei de agente, não por insatisfação, trabalhava com o Sousa Teixeira, que é uma pessoa que teve também impacto na minha carreira, foi uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar, apenas mudei por querer experimentar algo diferente, numa empresa diferente, com portas ou com capacidade para abrir portas para outras ligas, e veremos o que é que irá acontecer, não de uma forma opcionada, porque penso também que o treinador tem que ter o discernimento de ser ponderado naquilo que é a decisão ou decisões de carreira. Felizmente tenho de tomar boas decisões na minha vida pessoal para poder dizer que sim ou que não, seja um projeto aqui em Portugal, seja um projeto fora. Aquilo que eu quero é encontrar um projeto que saiba o que quer, com boas pessoas, e obviamente que possa levar pessoas que são importantes para mim e que tenho em consideração, porque elas também acabaram por me ajudar a chegar à Primeira Liga. Mas, por exemplo, aqui em Portugal sabe-se que os treinadores vivem muito num limbo. Aceitar um projeto no estrangeiro que lhe permitisse ganhar um pouco mais de dinheiro também lhe daria depois uma estabilidade financeira para ser mais seletivo? Eu penso que isso acaba por ser um bocadinho relativo, ou seja, a parte financeira, a questão financeira. O que é isso? Nós temos tantas ligas, vamos aos Emirados, vamos ao Qatar, vamos à Arábia, os valores que se pagam, e não é por acaso que os jogadores que estão na Primeira Liga de Inglaterra acabam por ir jogar para essas mesmas divisões. Em Portugal também temos diferentes patamares económicos, diríamos assim. Portanto, eu acho que nunca deve ser um motor esse. Obviamente, todos nós precisamos da parte financeira. O meu, pelo menos, não é importante, mas não é o mais importante. Porque, como eu disse, tento tomar boas decisões também na minha vida a nível daquilo que são investimentos que faço, ou a organização que tento dar à minha vida, rodear-me de boas pessoas que saibam mais do que eu e que que me aconselhem a tomar boas decisões do ponto de vista financeiro, para que depois não tenha que ter esse peso, por assim dizer, de que tenho que aceitar tudo e mais alguma coisa que me apareça à frente, porque tem que ser, ou porque sim, ou porque preciso. Não é esse o caso. Aquilo que eu preciso é de estar num projeto que saiba qual é o projeto, com boas pessoas, e que tenha um propósito, seja ele qual for. Pode ser fazer história no clube. Se repararem, Alverca nós conseguimos fazer algo histórico, Casa Pia também conseguimos fazer história, no Amora fizemos história, e este acaba por ser um motor, ou tem que ser um motor, muitas vezes deste tipo de clubes que, à exceção, por exemplo, em comparação com o Leicester, foi campeão.
não têm um objetivo declarado de ser campeões, mas têm sim um objetivo, se calhar, do ponto de vista desportivo, de obter a melhor classificação, melhor série de invencibilidade. Estou a dar exemplos que aconteceram no Casa Pia. Financeiramente também o maior volume de vendas, e penso que isso são resultados. Ou seja, não podemos medir só, na minha opinião, e até dar voz só a quem efetivamente só ganha. E ganhar, quando eu digo ganhar um campeonato, ganhar uma taça, porque o Farioli, antes de ser o Farioli, tinha acabado de perder um campeonato na Holanda, tinha estado num clube semelhante, digo, em termos de tabela classificativa, ao Casa Pia. Aquilo que aconteceu foi alguém lhe deu a oportunidade, teve a visão de olhar para ele e acreditar nele, e dar-lhe espaço para demonstrar o seu talento. Foi isso que aconteceu no Casa Pia, na minha opinião. Tal como a Renascença conta no podcast Código Farioli, já agora há de saber a história de Francesco Farioli no Futebol Clube do Porto. Certo. Mas também falou de Klopp, aquele futebol rock and roll, como se costumava dizer. É um futebol também que o inspira, ou seja, tem um estilo, uma filosofia de jogo que gostaria de implementar mais próxima de Klopp, mais próxima de outro treinador. Vou dar uma resposta que é um bocadinho perigosa, ou seja, o facto de estar parado agora tem permitido ter tempo para refletir sobre aquilo que foram as últimas épocas. São sensivelmente 13 anos a trabalhar sem parar. O facto de ter tirado o UEFA na Escócia, o UEFA Pro em Espanha, ter a oportunidade agora com o tempo de conviver ou ter estagiado em clubes fora de Portugal, mesmo dentro de Portugal, e ao poder conversar com pessoas que diferentes funções no futebol, permite-nos também muitas vezes reformular. Nós estamos a fazer isso, não só do ponto de vista da metodologia, e respondendo concretamente em termos daquilo que é a ideia. Eu cada vez mais estou convencido que devemos olhar para o que temos, a partir daí construir a nossa, não digo a nossa ideia do ponto de vista macro, mas olhar para os jogadores, que os jogadores é que temos, e a partir daí conseguimos montar o puzzle, por assim dizer. Já me fizeram esta pergunta, mas o Mister joga só no 3-4-3? Não. Quem analisar Futebol Clube do Porto, nós sempre jogámos em 4-3-3, Sporting Clube Braga jogámos em 4-4-2, Alverca 4-4-2 e o 3-4-3, Casa Pia 3-4-3 e 3-5-2, portanto, alguém que, neste caso eu, preparado para treinar ou trabalhar com todos os sistemas táticos. Depois, a nível de ideia, gosto muito de ver uma equipa a jogar. Se puder chegar à baliza com 3 passos, melhor, porque em vez de 3, se o fizerem 20, vou chegar mais vezes à baliza se fizerem 3, por assim dizer. Então, lógico que isto não é assim tão linear. Ganhar 3-2 ou 1-0, então? Ganhar. E no final, olhando bem mais para a frente, num dia em que a sua carreira termine, que se tudo correr bem será, lá está, daqui a muitos, muitos anos, qual é que gostaria que fosse o seu legado, do treinador João Pereira? Olha, algo que... ou seja, o que é isto, o legado, o treinador? Eu penso que nós treinadores muitas vezes metemos demasiada importância àquilo que nós somos, porque já tive colegas a dizerem muito bem, importante é o médico, importante são os enfermeiros, os bombeiros, as pessoas que nos ajudam a ter, diria, qualidade de vida, a ter saúde, a conseguimos ter segurança. Isso sim são pessoas importantes. Nós, aquilo que temos que fazer é ser profissionais, eticamente corretos. Eu, em alguns momentos, eventualmente, fui algo incorreto, porque considero que estou a aprender também, ainda estou a aprender e continuarei a aprender, muitas vezes, se calhar, a ter uma comunicação mais forte, ser mais correto com as pessoas. Eu penso que faz parte da idade. Há algum momento em que tenha sentido particularmente que não esteve bem e de que se arrependa, efetivamente? Sim, não sou aquela pessoa que diz que nunca se arrepende de nada, obviamente que sim. Às vezes, seja a abordagem que tive com uma pessoa num clube, a abordagem que tive com um colega de uma equipa adversária, ou com um jogador, ou um familiar, seja o que for. Acho que nós não somos seres perfeitos, não somos máquinas, e, portanto, é olharmos para dentro, principalmente, e quando temos tempo para olhar para dentro e para perceber o que é que estamos a fazer e o porquê das nossas decisões, e termos também, na minha opinião, a capacidade, nem vou usar a palavra humildade, a capacidade de nos permitirmos essa transformação e aprender com pessoas que sabem mais do que nós. E mesmo para terminar, pronto, fugiu um bocadinho à questão do legado, mas há um objetivo de carreira que tenha? Algum campeonato em que gostasse de treinar? Algum título que gostasse de conquistar? Eu já disse que tinha um objetivo, gostava de ter a experiência de ouvir o hino da Liga dos Campeões. Não me interessa se é como treinador principal ou como treinador adjunto, honestamente, era algo. Não o sonho, um objetivo. Sonhos são os sonhos que tenho em relação à minha vida pessoal, é um objetivo profissional.
Não sei se irá acontecer. Se não acontecer, está tudo muito, muito bem, porque o futebol é só a coisa mais importante, como já muitas pessoas dizem, da menos importante, e por isso mesmo, se acontecer, aconteceu, bato palmas internamente e fico satisfeito. Se não acontecer, tenho muitas outras coisas com que me agarrar e onde me agarrar. Muito bem. João Pereira, Obrigado. muito obrigada. Obrigada a todos e uma boa tarde. Continuação de boa Obrigado. conferência. Obrigado.